Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem interessante. Como é que os princípios de criação dos filhos, baseados lá nos capítulos 14 e 19, de Pastoreando o Coração da Criança, se aplicam diferente, né? Conforme a criança vai crescendo. Exatamente. É fascinante ver como a base, os princípios bíblicos, continua a mesma, mas assim, a aplicação prática, os objetivos, tudo isso muda bastante com a idade e com a maturidade da criança. É uma jornada, né? Tanto para a criança quanto para os pais, eu imagino. Com certeza. A gente vai ver essa linha do tempo. Começa com a obediência básica, daí vai para o desenvolvimento do caráter e finalmente para algo mais profundo, que é a fé se tornando algo pessoal da criança. Legal. Então vamos começar pelo começo mesmo, né? Os primeiros anos ali, infância, pré-escola. O material que a gente leu foca muito na questão da autoridade nessa fase. Sim, é o ponto central. A ideia ali é que a criança precisa desde cedo entender que ela é uma criatura, sabe? Que existe uma autoridade maior que é Deus e isso se reflete na relação com os pais. A fonte até cita Efésios, né? Ah, sim. E tem aquele conceito do círculo de segurança. Achei bem visual isso. É uma imagem forte, né? Honrar e obedecer aos pais estaria dentro desse círculo, trazendo bênçãos, tipo ir bem e vida longa, como tá lá na passagem. Sair desse círculo seria perigoso. E claro, a criança vai testar, né? Vai sair do círculo. Como é que o material sugere lidar com isso? Fala em resgate. Isso. A disciplina, que envolve, assim, conversar, explicar, e na abordagem específica dessa fonte, inclui o uso da vara. Ela não é vista como castigo só por castigar, sabe? Entendi. É mais pra... É mais restauradora. É um resgate mesmo, para trazer a criança de volta para o círculo, para a segurança. E o foco, isso é importante, é sempre o coração, a motivação por trás do comportamento, não só o ato em si. Certo. O coração. E aí a consistência dos pais é, tipo, fundamental e definem a obediência de um jeito bem direto, né? Sem desafiar, sem dar desculpas, sem demorar. Bem claro. Mas tem uma parte interessante também que fala da criança poder apelar de uma ordem de forma respeitosa. Não é só a obediência cega, então. Não, tem essa nuance. Obedece primeiro, mas pode apresentar o caso com respeito e tem que aceitar a decisão final. E se ensina a interagir com a autoridade de um jeito construtivo, né? Faz sentido. E aí a criança cresce, entra na idade escolar, lá pelos 5, 12 anos, o foco muda, né? O material aponta para o caráter. O objetivo passa a ser cultivar coisas internas. Tipo honestidade, essas coisas. Isso, honestidade, bondade, ser diligente, ter autocontrole, qualidades de dentro para fora. O livro até sugere uma ferramenta tipo tridimensional para analisar a criança, como ela se relaciona com Deus, consigo mesma e com os outros. Bem completo. E como é que se trabalha isso na prática? Se o foco é o coração, como que a gente alcança lá? É um trabalho mais profundo. A ideia é apelar para a consciência da criança, ajudar ela a ver as consequências do que faz, a entender que precisa da graça de Deus. Um pouco como Jesus fazia com as parábolas, sabe? Ah, interessante essa comparação. É. Em vez de só dizer não pode mentir, é conversar sobre por que a verdade importa, quem Deus é, quem a gente é diante dele. É conectar o comportamento diário com a fé, com as motivações mais profundas. Essa conexão parece ser o fio condutor, né? E isso se torna ainda mais crucial, imagino, na adolescência. Numa fase que todo mundo sabe que é complexa. Super complexa, cheia de insegurança, busca por independência, às vezes rebeldia. E o livro até sugere que essa rebeldia pode ter raízes lá atrás, né? Se a base não foi bem construída. Faz sentido. E qual o objetivo principal nessa fase, então, segundo as fontes? Aqui o grande alvo é a internalização do evangelho. Ou seja, a fé deixar de ser só a fé dos pais e se tornar algo genuíno, pessoal, do próprio adolescente. Que a fé seja dele mesmo. Exatamente. E o material aponta 3 pilares para isso, baseados em provérbios. O temor do Senhor, que é essa reverência, essa consciência de prestar contas a Deus. Aceitar a instrução dos pais, se o relacionamento for bom, claro, e se afastar das más companhias. E o papel dos pais muda de novo, né? Já não dá mais para ser só no comando direto, imagino. Muda bastante.
vira muito mais influência do que só autoridade. O relacionamento fica mais de adulto para adulto, de certa forma. O pastoreio acontece mais na conversa, no conselho, na repreensão feita com jeitinho, na hora certa. Mais diálogo, então. Muito mais. É conversar sobre as dúvidas de fé, permitir que discordem com respeito, sabe? Manter a porta aberta, mesmo quando eles erram. É ajudar-os a pensar por si mesmos, mas com uma lente cristã, preparando para a vida adulta. Atrás, a gente vê uma progressão bem clara, né? Começa com a estrutura da obediência, passa pela formação do caráter e chega nessa busca por uma fé que seja autêntica, internalizada. Perfeitamente. É um pastoreio contínuo do coração, né? Que vai se ajustando conforme a criança amadurece. Mas o alvo final é sempre o mesmo: guiar para um relacionamento real com Deus. E claro, no fim das contas, como o livro lembra, a gente confia eles a Deus, né? A obra é dele. É verdade. Fica aí uma reflexão importante, né? Como é que a gente equilibra essa necessidade de corrigir o agora, o dia a dia, com essa visão mais longa para o caráter e para a fé que a gente quer ver crescer neles? Algo para a gente pensar. Com certeza, um desafio constante. Bom, por hoje é isso. Até a próxima.